Eu quero trazer para você nesse vídeo 5 fatos sobre o deserto. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo? Para quem não sabe, tem mais ou menos 2 ou 3 anos que eu faço quimioterapia, né? E antes de eu começar a fazer essa quimioterapia, que eu estava naquele processo de descobrir o que era e tudo mais, eu tive um aprendizado muito grande, né, naquele processo de fazer exames e tudo mais. E antes eu valorizava algumas coisas que hoje já é diferente. A partir daquele momento eu comecei a valorizar coisas que antes eu não valorizava. Coisas simples, como o simples fato de poder respirar, o simples fato de poder enxergar, de poder me alimentar, né, andar, fazer o que eu quero. Eu comecei a valorizar muito mais essas coisas. Porque eu, antes de passar por esse processo, eu tinha muitos sonhos que eram apenas coisas que, como que eu posso dizer, coisas materiais, né, que não faziam sentido. E só que quando você passa um momento difícil, você consegue enxergar realmente aquilo que importa na sua vida. E de todas as coisas que eu mais queria conquistar, aquele momento que eu mais precisei foi de uma luz, né? De uma luz, sei lá, de um direcionamento, né? E não era carro, não era dinheiro, não era absolutamente nada disso. Era uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, de força. E eu pude enxergar quão valioso isso é. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para poder continuar passando para frente tudo aquilo que eu recebi, porque eu sei que existem pessoas que também precisam de uma palavra de força, de conforto, uma luz, né? E isso vale muito mais do que qualquer bem material, do que do que o dinheiro. Existem pessoas que pagariam todo o dinheiro que elas têm para poder adquirir sabedoria, e eu quero passar para você um pouco da minha experiência e do meu aprendizado. Então eu quero trazer para você 5 fatos sobre o deserto. Primeira coisa, o deserto ele te faz enxergar as coisas que são mais importantes na sua vida. Pense que existe uma árvore e esta árvore tem muitos frutos, e de repente vem uma tempestade muito forte, com uma chuva muito forte, com uma ventania muito forte. Só vai ficar nessa árvore os frutos que estiverem firmes, que estiverem saudáveis, fortes, né? E tudo aquilo que tiver mais ou menos, tudo aquilo que tiver podre vai cair no chão. E o que vai acontecer depois? Esses frutos que ficaram, eles vão nutrir mais, eles vão ficar mais bonitos, mais fortes, mais saudáveis. A nossa vida é a mesma coisa. Muitas vezes no deserto, na tempestade, é como se fosse caindo, né, por terra todas as coisas que a gente achava que era importante, mas não é tão importante assim. Pessoas começam a ser eliminadas da nossa vida, coisas que a gente achava que era importante, mas não era tão importante assim. Com isso, fica muito mais leve de você poder caminhar, porque você vai ver realmente as coisas que importam, né? Você vai ver que a sua saúde é muito valiosa, né? Você vai conseguir enxergar valor em coisas simples que antes você não conseguia enxergar. Então, o primeiro fato do deserto é que ele filtra tudo aquilo de ruim, né? Talvez não é tão ruim, mas é que não era importante, né? E só fica com você aquilo que realmente é importante. Por exemplo, eu descobri que a minha saúde é muito valiosa, então eu não passo uma noite sem poder dormir bem, né? Por causa de um trabalho, por causa de algo assim, porque eu reconheço o valor que tem a minha saúde. Se eu não tiver saúde, eu não consigo trabalhar, então eu preciso de cuidar da minha saúde. Isso é um valor.
E aí você vai definir quais que são os seus valores, quais que são as coisas mais importantes para você. A segunda coisa, o segundo fato sobre o deserto é que ele te aproxima de Deus. Talvez antes disso estava dando tudo certo na sua vida, mas e aí você acha, né, que sabe fazer as coisas sozinho, você acaba se esquecendo de Deus e aí você vai afastando, né? Então, quando você é levado ao deserto, você se aproxima de Deus. É como se fosse uma criança, né? Uma criança, ela é curiosa e o pai diz, olha, não vai lá, não faça isso. E a criança insiste, ela vai, né? E a pessoa fala, não vai lá que é perigoso. E a criança pega e vai. Chega lá, acontece alguma coisa, não sei. A criança vê um cachorro, vê um bicho lá, se assusta e ela vem correndo para os braços do pai. Por quê? Porque nos braços do pai ela se sente segura. Então, é a mesma coisa. Às vezes você é levado ao deserto, para quê? Para você poder voltar para os braços de Deus, né? Talvez você estava distante, uma oportunidade de você poder ter uma experiência com Deus, se livrar do pecado, da vida que você estava levando, né? E assim você ser conduzido à vida eterna, que essa é a verdadeira vida que Deus tem para nós. Nós não pertencemos a essa terra. Por isso que às vezes a gente passa aflição, para a gente poder ver que a gente não pertence a essa terra, e sim fomos criados para a vida eterna. Terceiro fato sobre o deserto é que não é só você que passa por momentos difíceis, né? Existem muitas pessoas nesse momento que estão passando situações igual à sua ou talvez piores. Então, não precisa de achar que essas coisas só acontecem com você, mas não. Existem muitas pessoas que também estão enfrentando a mesma coisa, né? E quarto fato sobre o deserto. Não é para sempre, né? Tá escrito aqui. Não é o seu destino final. Às vezes você define a sua vida completa por um momento que você está passando, né, presente. Mas você tem que entender que isso é apenas um pedaço do seu caminho, isso é apenas uma fase. Isso não é o seu destino final. Então você não pode desistir por um momento, por causa de um momento que você está passando agora, né? Você tem que entender que isso é apenas um momento passageiro e isso não é o seu destino final, aquilo que você realmente nasceu para ser. Quinto fato sobre o deserto é para você lembrar que a terra não nos pertence, como eu disse antes, né? Nós somos criados para a vida eterna. No mundo jaz o maligno, né? E nós não fomos criados para poder permanecer nesse mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem. É claro que todos nós temos um propósito, né, a cumprir, mas nós somos criados para a vida eterna. Às vezes a gente passa por momentos difíceis para a gente poder se ligar e ter essa consciência de que nós não fomos criados para permanecer nessa terra, mas sim para poder adquirir a vida eterna, né? E quem sabe isso não é uma oportunidade para você se aproximar de Deus, para você conhecer, ter experiências com Deus, né? Eu não estou falando aqui de religiosidade. Talvez você se magoou com alguma pessoa por causa da igreja. Talvez você, não sei, mas eu estou falando aqui de você ter uma experiência com Deus, né? Então, peça para que Deus possa te dar uma experiência, né? Talvez você fale, eu estou decepcionado, se Deus existisse eu não estaria passando por isso, né? Muitas vezes Deus ele faz silêncio, né? Mas você pode ter certeza que Ele está cuidando de tudo, né? Eu, antes de fazer tratamento, no primeiro dia que eu fui fazer o tratamento, eu estava sentado numa cadeira, esperando
a pessoa me chamar, né, a enfermeira. E eu entrei no Instagram, falei, vou pesquisar uma palavra aqui para me dar um consolo, uma força, né? E de repente estava escrito assim: Deus está contigo. Falei, mano, como assim Deus está comigo? Eu tenho que fazer um tratamento agora, um remédio fortíssimo, né? Líquido vermelho e tal. Falei, como assim Deus está contigo? Fiquei questionando aquilo, pensando. Falei, será que se Deus estivesse comigo eu realmente estava passando por isso? Só que depois que isso tudo passa, você vê que realmente Deus está cuidando de tudo, né? E que isso foi para um bem maior. Então você precisa de confiar em Deus, peça para que Ele possa te dar experiências positivas, né? E nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, mas Deus é capaz de nos lavar do pecado, de perdoar os nossos pecados, né? E Ele quer isso de nós. Você não precisa ficar olhando para o seu passado, para aquilo que você fez ou deixou de fazer. O que importa é daqui para frente. Deus está de braços abertos, né? Esperando você se render a Ele e tudo mais. Mas você precisa de abrir o seu coração para isso. Então, tenha certeza que você não vai se decepcionar, né? E que este momento vai passar. Isso é apenas para poder te dar mais sabedoria, te dar mais força. Todos nós passamos por alguma aflição, né? E não é o seu destino final. Lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, da mesma forma que você não tem dúvida nenhuma de que o sol vai nascer amanhã, você não precisa ter dúvida nenhuma de que esse momento é passageiro. E vai chegar o dia que você vai que você não vai saber como agradecer a Deus de tantas coisas boas que Ele fez na sua vida. Você pode ter certeza. Você não vai saber nem como agradecer a Deus de tantas coisas boas que Ele fez na sua vida. Então é isso, desejo paz, desejo prosperidade, sabedoria e que esse vídeo possa iluminar a sua vida, né, seu caminho, e até uma próxima.